Olá, aqui é a professora Vânia e hoje a gente vai ver como se resolve um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, existem dois métodos, tá? Duas formas de resolver. O primeiro é pelo método da substituição e o segundo pelo método da adição. Hoje nós vamos ver o método da substituição. Como que funciona? Então, esse tipo de resolução é feito assim. A gente vai isolar uma das incógnitas em qualquer uma das equações, a gente isola ou x ou y. Vai ficar y igual a alguma coisa, x igual a alguma coisa, né? Depende da equação. E a gente substitui essa letra que a gente isolou, ou x ou y, na outra equação. Não existe uma regra, tem que isolar o de cima e substituir na equação de baixo. Não existe uma regra. Aqui ele fez dessa forma. Ele isolou o y da primeira equação. Então, a primeira equação, que é essa daqui, ele fez assim, ó. X mais y igual a 7 e deixou o y sozinho do lado de cá, no primeiro membro. Y igual a 7 menos x, ok? O x estava somando, foi para o outro lado diminuindo. E daí, se y é 7 menos x, ele vai substituir na segunda equação no lugar do y. Então, veja só, a segunda equação é x menos y igual a 1. Mas quem é y? Y é 7 menos x. Então, vai ficar x menos, quem é y? Ó, o y ficou entre parênteses, 7 menos x igual a 1. Daí, ele fez o jogo de sinal, menos com mais é menos 7, menos com menos é mais x. E daí, resolveu como uma equação normal. O 7 está diminuindo, foi para o outro lado somando, sobrou no primeiro membro x mais x, tá? E esse x mais esse x, resulta em 2x. 2x igual a 1 mais 7, que é 8. Está multiplicando, passa dividindo. 8 dividido por 2 é 4. Daí, basta a gente substituir aqui, né? Onde a gente já isolou. O y não é 7 menos o x? Então, o y é 7 menos. Aqui, ó, a gente poderia até colocar entre parênteses, menos mais 4. E menos com mais é menos 4, por isso que o y deu 3. Respira. Vou fazer de outra forma, tá? O mesmo sistema, só que de outra forma. Em vez de isolar o de cima, a primeira equação, eu vou isolar essa. E eu vou isolar o x. Então, posso fazer assim, ó. X menos y igual a 1. X vai ser igual a 1. O y que estava diminuindo, ele vai para o outro lado, somando. Certo? Ficou x igual a 1 mais y. Obrigatoriamente, se você isola essa, se você isola a segunda, você substitui na primeira. Você não pode substituir na própria equação. Tem que sempre fazer essa substituição na equação que você não isolou. Então, agora eu vou pegar a segunda equação, no caso a primeira, né? Mas aonde a gente vai substituir? E vou fazer assim, ó. X mais y igual a 7. Eu isolei quem? X. Então, no lugar do x que eu isolei aqui nessa equação, eu vou colocar 1 mais y. Professora, precisa colocar entre parênteses? Nesse caso, não precisaria porque não vai alterar. Mas eu vou colocar para vocês verem. Vamos fazer passo a passo sem pressa. Então, ó, como não tem nenhum sinal aqui que vai alterar, vai ficar 1 mais y igual a 7. Vai ficar 2y, porque a gente tem um y mais um y. O 1 tá somando, ele vai lá para o outro lado, diminuindo, ó. O 1 tá somando, ele vem diminuindo. Então, vai ficar 2y igual a 6, y igual a 6 dividido por 2, y igual a 3.
Tá vendo? Na equação anterior, o nosso y também deu 3, na resolução anterior, não na equação. Nessa resolução, também. Ah, professora, mas lá você achou o x primeiro. Realmente, a gente achou o x primeiro na outra, porque eu isolei o y. Aqui, eu isolei o x, então eu vou achar o y primeiro, mas isso não muda a solução do sistema. Achei que y é igual a 3, o que eu preciso fazer? É só eu vir aqui na equação que eu tinha isolado e fazer lá x igual a 1 mais y. Y é quanto? Não é 3? Y igual a 1 mais 3. Então, x igual a 1 mais 3, x igual a 4. Exatamente a mesma solução encontrada anteriormente. Então, a solução é 4 para o x e 3 para o y, certo? Exatamente igual isso daqui, tá? Por que ele coloca entre parênteses? Porque é par ordenado, tá? Quando a gente tem que lembrar que é par ordenado. Par ordenado se coloca entre parênteses, certo? Vamos resolver mais um exemplo? Esse daqui. Olha só. O jeito mais fácil de isolar, quando você for escolher para isolar, você tem que isolar ou na primeira equação o y que está sozinho, ou na segunda equação o x que está sozinho. É o jeito mais fácil. Aqui, ele isolou de novo na primeira equação, ele isolou o y. Ok, não tem problema nenhum. Então, ó, o 2x que estava somando foi para o outro lado diminuindo. Ficou y igual a 5 menos 2x. Se ele isolou essa, ele é obrigado a substituir na outra. Então, vamos repetir a segunda equação, x mais 2y igual a 4, x mais 2, quem é y? Só o y, por isso que essa multiplicação do 2 se mantém. E a gente vai fazer a distributiva para resolver, tá? Vai ficar x mais 2 vezes 5, 10, 2 vezes menos 2 menos 4x igual a 4. Tudo que tem x fica antes do igual, né, no primeiro membro. Então, vai ficar x menos 4x igual a 4 menos 10. Menos 3x igual a menos 6. Tá multiplicando, passa dividindo, né? Aqui, no caso, ele multiplicou tudo por menos 1, tá? Eu poderia simplesmente fazer assim, ó. Menos 3x igual a menos 6. Tá multiplicando, passa dividindo menos 3. E menos com menos é mais 2, da mesma forma. Achei o valor x igual a 2, vou na equação que eu tinha isolado e vou substituir o x por 2, tá? Esse 2 aqui é o 2 do x, porque a equação ficou y igual a 5 menos 2 vezes x. E x é 2, por isso que aqui o y deu 1. Então, a minha solução é o par ordenado x2, ficou parecendo um y, e y1, ok? Vamos para mais uma. É a mesma, só que eu quero resolver para vocês de uma forma diferente. Então, eu vou escolher a segunda equação e vou isolar o x. Pode ser? Fica mais fácil? Fica sempre quando o x for 1, ou y1, fica mais fácil de isolar. Então, vai ficar assim, ó, x igual a 4 menos 2y. Isolei na de baixo, o que eu tenho que fazer? Substituir na de cima. Eu não posso substituir na mesma. Então, ó, eu estou substituindo o x, certo? Mais y igual a 5. Ó, é 2 vezes o x. Quem é x? X é igual a 4 menos 2y. E o que a gente vai fazer agora? A distributiva. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 2y, menos 4y, mais y igual a 5. Tudo que tem y fica do lado de cá. E o que não tem y vai para o lado de lá. Então, o 8 estava somando, vai para o outro lado, menos 8, certo? Menos 3y é igual a menos 3, y é igual a menos 3 dividido por menos 3,
y deu 1. Tá? Exatamente igual à questão anterior. É a mesma equação. Então, só existe o mesmo sistema de equação. Então, só existe uma solução, tá? Então, encontrei o valor do y. Tá aqui. O que eu faço agora? Substituo lá onde eu isolei. Volto lá na primeira. Então, vai ficar x é igual a 4 menos 2 vezes y. Quanto que vale o y no nosso caso aqui? Y deu 1. Então, eu vou substituir aqui ó, no lugar do y, eu vou pôr 1. X vai ficar igual a 4, 2 vezes menos 2 vezes 1 é menos 2. Por isso que o x deu 2, exatamente como na resolução anterior. Então, a nossa solução aqui é o par ordenado x2, y1. O que vocês vão fazer agora? Essa é a tarefa de vocês. Vocês vão copiar no caderno e resolver. Sempre faça da forma mais fácil. Então, olha, nessa daqui, se você for isolar na B, a segunda equação, isole o y, porque aqui tem 2x, porque daí vai ficar com uma fração. Então, assim, ó, é o jeito mais fácil isolar? Quer ver como que ficaria eu isolando, por exemplo, essa daqui, ó, só para vocês terem noção. 2x mais y igual a 5. Só vou isolar só para vocês verem por que a professora fala que, isola o y que é 1 ou o x que tem 1. Se a gente for isolar o x aqui, vai ficar 5 menos y, tá? Somando, vai diminuindo. E daí, é uma multiplicação, não é? Você tem que isolar o x sozinho, então você teria que ficar com isso daqui. É possível resolver? Com certeza, resolve igual, mas você tem que ser bom em operar fração. Então, minha sugestão é, sempre utilize o que tem um x, um y, ok? Olha só, na letra E já está isolado. Você não precisa fazer nada, só pegar e substituir. Aqui, ó, na F, o y já está isolado. Você só tem que pegar esse 4 menos 2x e substituir no lugar do y. Certo? Então, observem algumas coisas assim, tá bom? Aguardo a tarefa de vocês, a postagem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para esclarecer com vocês via WhatsApp, e-mail, Classroom, tá bom? Bons estudos!